Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar aí o nosso estudo cinemática vetorial, tá certo? Só que hoje nós vamos falar aí a respeito da composição de movimentos, tá? Então, o que seria a composição de movimentos, né? Você tem assim duas velocidades agindo no mesmo corpo. Vamos supor, tá, gente? Por exemplo, aqui, ó, para a gente entender melhor, que isso daqui seja um rio, tá? Ou uma piscina, tanto faz, né? Só que aí daquelas piscinas que tem correnteza, sabe? Acho que um rio aí fica melhor, né, gente? Vamos pensar num rio, né? Pessoal, vamos dizer que o rio aí ele tá correndo e ele tem aí, ó, uma velocidade, né? Ó, que nós vamos chamar aí a velocidade da correnteza, tá? Ó, velocidade da correnteza, certo? Vamos dizer que a velocidade da correnteza, pessoal, tenha esse sentido aqui, ó, para baixo, tá ok? Vamos supor, ó, que aqui tem uma nadadora, ela tá treinando, tá, ó. E aí ela tá aqui, ó, dando as braçadas dela aqui, certo? E ela tá descendo o rio. Então, quando ela tá descendo o rio, tá, gente? Ela tem aí, ó, a sua velocidade, tá, ó. Velocidade da pessoa, né, no caso aí da nadadora. E quando ela tá descendo o rio, gente, essa velocidade ela vai ser somada à velocidade da correnteza, né? Quando ela está subindo, ó, vamos dizer que depois ela está voltando aqui, ó. Tá lá, dando as braçadas dela aí, voltando o rio acima, tá, gente? Então ela vai ter aí a velocidade, né, dela contra a velocidade da correnteza, certo? Então a gente teria, vamos dizer assim, uma velocidade resultante. A gente poderia falar, ó, que quando ela desce o rio, né, a velocidade resultante dela vai ser a velocidade dela mais a velocidade da correnteza, tá? Velocidade das águas do rio aí, certo? Quando ela está subindo, gente, quando ela sobe, qual que seria a velocidade resultante? Ó? Seria a velocidade da nadadora menos a velocidade da correnteza, certo? É lógico, pessoal, né, ó, que ela vai ter que ter uma velocidade maior do que a velocidade da correnteza, né? Ó. Senão ela vai nadar 2 metros, a correnteza empurra ela 3 para baixo, certo? Então ela tem que ter uma velocidade maior do que a velocidade da correnteza para ela conseguir aí subir o rio, tá certo? Então só um exemplo aí, tá, gente? Bem simples, só para a gente entender o que é a composição de movimentos, tá? Pessoal, vamos para alguns exemplos aí, tal. Essa matéria aqui a gente tem que comentar com exemplos aí para ficar mais claro, tá? Gente, ó, vamos supor que eu tenho 3 carros. O carro A e o carro C, eles estão com velocidade para a direita, tá, gente? Eu vou considerar essa velocidade uma velocidade positiva, tá? Então, ó, para a direita, eu vou considerar a velocidade positiva. E o carro C está com uma velocidade para a esquerda, tá? Eu vou considerar negativa, porque ele está no sentido contrário, certo? Então o A e o B e o C, desculpem, velocidade positiva, o A com velocidade 10, o C com velocidade 30 e o B com velocidade menos 20 aí, tá? Aí eu falo assim, gente, qual a velocidade do B em relação ao A? Isso daqui nós falamos velocidade relativa, tá, gente? Então, ó, a velocidade do B em relação ao A seria VB menos VA. Tá, ó. Então, ó, a velocidade do B vale menos 20, velocidade do A vale 10. Ó. Então, a velocidade do B em relação ao A, menos 30. Certo? Ou seja, pessoal, para ficar mais claro, por que deu 30 isso daqui, tá, gente? Porque, vamos dizer, é a velocidade com que esse carro está se aproximando desse. Esse daqui vai andar 20 metros, esse daqui vai andar 10.
Então, ou seja, eles estão se aproximando 30 metros a cada segundo. Por isso que essa velocidade aí, ó, deu 30 metros por segundo. Por que deu negativo, tá, gente? Porque é em relação ao A. Então, o A está vendo esse carro andar 30 metros por segundo, certo? Mas na realidade ele andou 20 e ele andou 10. 20 mais 10, 30 aí, beleza? Velocidade do C em relação ao B. E aí? Agora eu vou pegar a velocidade do C menos a velocidade do B. O C, velocidade 30. O B, velocidade menos 20. Então, ó, velocidade do C em relação ao B, 50 metros por segundo. Quem fez a conta de cabeça aí, ó, pode fazer também, tá, gente? Quem já entendeu a lógica que eu expliquei aí, tá, gente? Pode pensar também. Esse daqui tá andando 30 para cá, esse tá andando 20 para cá, ó. Então a distância entre eles aumenta 50 a cada segundo que passa. Como eu estou falando do C em relação ao B, então quer dizer o quê? Que o C, ele se afasta 50 metros do B a cada segundo, tá? Por isso que deu positivo aí, tá? Porque ele está se afastando, né? Sentido que eu adotei como positivo, tá bom? Velocidade do A em relação ao C. Então, ó, velocidade do A em relação ao C, eu vou fazer a velocidade do A, aliás, né? Menos velocidade do C. Tá? Qual que é a velocidade do A? 10. Qual que é a velocidade do C? 30, né? Então, velocidade do A em relação ao C, menos 20 metros por segundo. O que quer dizer, gente? Como eu estou falando em relação ao C, então ele está querendo dizer aí para a gente que o A ele está se afastando 20 metros a cada segundo que passa, né? Ó, 20 metros está ficando para trás, né? Ó, por isso que deu negativo aí, beleza? Pessoal, letra D. A letra D, gente, eu vou falar assim, ó. Qual a velocidade de um carro D, né? Nós não temos ele aí, de maneira que a velocidade do A e do B em relação a ele seja a mesma. Tá? Então, ó, eu tenho um carro D aí no meio, aí em algum lugar, tá? E aí, quer que vocês falem que a velocidade do D em relação ao A e do B em relação ao... do A em relação ao D e do B em relação ao D seja exatamente a mesma. Pessoal, aqui, ó, basicamente, se eu fizer uma média desses valores aqui, eu já vou ter a velocidade do carro, certo? Só fazer uma média. Ó. Então você pega aí esses dois valores, ó, os dois valores aqui do B e do A, né? Ó, 10 menos 20, ó, e divide por 2, você tira uma média desses dois valores aqui, ó, você tem aí, né, a velocidade relativa. Ah, então aqui vai dar menos 10 dividido por 2, menos 5 metros por segundo. Tá, ó. Por quê, gente? Para eu ter uma velocidade relativa igual, tá, gente? Então ele tem que estar ali entre as velocidades ali, ó, para ficar velocidades relativas iguais em relação aos dois. Tá certo? Então esse daqui é um primeiro exemplo aí para vocês, tá? Pessoal, outro exemplo aqui, ó. Nós temos aí um exemplo aí. Vamos falar aí que tá falando aí de um barco, tá certo? Ele desce 60 quilômetros, tá, gente, de um rio, ó, em 1 hora, tá? E ele sobe esse mesmo trecho, ó, esses mesmos 60 quilômetros em 2 horas. E aí, nós vamos fazer aí diversas perguntas aí, ó, em relação a isso daí, tá? Primeiro, pessoal, né, ó,
qual que é a velocidade do barco, qual que é a velocidade do rio, né, das águas do rio, ou seja, velocidade da correnteza, e qual que é a velocidade do barco em relação ao rio. Pessoal, se eu considerar fórmula da velocidade média é distância dividido pelo tempo, não é isso? Quando ele está descendo o rio, gente, não é a velocidade do barco mais a velocidade do rio? Ó. Então vou ter assim, a velocidade do barco mais a velocidade aí das águas do rio vão ser igual aos 60 quilômetros aí. E como ele desceu em 1 hora, né, ó, vai ficar 60. Tá? Então vou ter aqui uma equação, né, ó. VB mais VR, velocidade do barco mais velocidade do rio, igual a 60. Tá? Quando ele está subindo, gente, eu não tenho que fazer um menos o outro, né? Tá? Então eu teria que fazer, ó, velocidade do barco menos a velocidade das águas, tá? Ó. Então vai dar 60, só que quando ele está subindo, tá, gente? Ele gasta 2 horas, ó. Então eu vou dividir por 2, então vou ter uma outra equação aqui, ó. 30, certo? Pessoal, se eu somar essas duas equações, tá? A equação 1 com a equação 2, ó, o que vai ficar? Aqui igual a 60, né? Puxar um pouquinho mais para cá. Aí. Cancela aqui, ó, uma positiva e uma negativa, ó, cancela. Então eu vou ter duas velocidades do barco. Vamos somar aqui, ó, igual a 90. Então a velocidade do barco, 45 km por hora. Tá? Essa aqui é a velocidade do barco. Certo? Pessoal, se a velocidade do barco vale 45, ó, aqui eu tinha que a soma das duas tem que dar 60. Ó. Então, ou seja, a velocidade do rio, vamos dizer assim, né? Ó, portanto, velocidade do rio, 15 km por hora. Certo? Achei aí as duas velocidades aí. Tá ok? Pessoal, letra C. Quanto tempo ele gastaria para descer com o motor desligado? Ou seja, tá, gente, ele simplesmente soltar o barco aí na correnteza, tá? Gente, ó, velocidade não dá 15 km por hora, pode fazer aí a fórmula da velocidade média mesmo, tá? Ó. Vamos isolar aí o seu tempo. Você vai ter aí a distância dividido pela velocidade, né? Ó. Que no caso, como eu não vou considerar a velocidade do barco, vai ser só a velocidade das águas do rio, que nós vimos aí que é de 15 km por hora. Então esse tempo, pessoal, ó, vai dar aí, ó, 4 horas. Ó. Vai demorar 4 horas para ele descer aí com o motor desligado, tá? E por último aí, ó, letra D, pessoal. Qual a velocidade do barco, né? Ó, se ele tivesse que subir em ao tempo de subir fosse 3 vezes o tempo de descer. Certo? Pessoal, mais uma equaçãozinha aí de novo, tá? Ó. Se eu pensar assim, né, ó, que o meu tempo de subir vai ser igual a 3 vezes o tempo de descer, né? O que eu teria que fazer? O que é o tempo? Seria a distância, que são 60 quilômetros, dividido pela velocidade, tá? Quando ele está subindo, pessoal, né? É a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. A velocidade da correnteza, nós já vimos aí que vale 15.
tá? E quando ele está descendo, mesmo 60 quilômetros, tá? Ó, velocidade do barco, mais 15 agora, tá certo? Pessoal, aqui a gente já pode ir simplificando as coisas, né? Ó, tá? Aqui, ó, 60, né? Então eu vou ter que 3 VB menos 15 é igual a VB mais 15, né? Ó, tá? Só resolver essa equação, né? Ó. Tá? Então vai ficar 2 VB igual a 60, né? Então a velocidade do barco, 30 quilômetros por hora. Ok? Então aqui seria uma outra pergunta, né? Ó, qual a velocidade do barco se o tempo de subir fosse 3 vezes o tempo de descer? Ó. Só você caracterizar isso daqui, tá, gente, com uma equação, né? Ó, e representar aí, tá bom? Ok. Vamos para mais um exemplo aí, gente. Ó, exemplo 3, pessoal. Falar aí a respeito de chuva. A chuva está caindo verticalmente, tá, gente? A chuva está caindo nesse sentido, tá? Ó. Vertical, tá? Mas ela deixa marcas de 60 graus com a horizontal nas janelas laterais de um carro, tá? Então, ou seja, tá? Ó. Para o carro, né? Ó, por causa da velocidade do carro, ela vai ter uma velocidade, eu vou colocar assim, gente, velocidade da chuva em relação ao carro, tá? Eu vou colocar o VCC, tá? Velocidade da chuva em relação ao carro, tá bom? E aqui a velocidade da chuva real, tá, gente? Ela tá caindo na vertical, mas em relação ao carro, ela cai formando aí um ângulo de 60 graus com a horizontal. Pessoal, eu estou analisando 3 velocidades aí. Tá, ó, é a velocidade da chuva, a velocidade da chuva em relação ao carro. E aí, gente, o que seria esse um vetor aqui que está faltando, né? Seria a própria velocidade do carro, tá, gente? Isso daqui, ó, seria a velocidade do carro, tá? Ficou tudo C aqui, né? Carro, chuva, né? Então eu vou escrever aqui, tá? Para ficar mais caracterizado aí, tá bom? Então, ó, essa é a situação. Tá falando aí, gente, que o carro ele se move com uma velocidade de 10 raiz de 3 metros por segundo, certo? Então essa velocidade aqui, ó, vale 10 raiz de 3, né, ó, metros por segundo. E aí pergunta, qual é a velocidade da chuva em relação à estrada? Ou seja, né, ó, em relação à estrada ela está caindo verticalmente. Eu quero saber essa velocidade. Gente, ó, isso daqui é um ângulo, né, ó, 90 graus, tá? O carro está andando na horizontal, a chuva na vertical, então esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, tá? O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o cateto oposto, né? E eu tenho o cateto adjacente. Então, ou seja, se eu utilizar a fórmula da tangente aqui, gente, eu vou descobrir isso que eu estou querendo. Tangente de θ seria o cateto oposto, que é a velocidade da chuva que eu estou querendo descobrir, dividido pelo cateto adjacente, que é a velocidade do carro, né? Pessoal, esse ângulo aqui, ó, 60 graus. Quanto que vale tangente de 60, gente? Não é raiz de 3? Não. Eu vou colocar aqui velocidade da chuva, velocidade do carro 10 raiz de 3, né? Então, isolando isso daqui, ó.
Vai ficar 10 vezes raiz de 3, né? Vai dar raiz de 9, né? Raiz de 9 vale 3, né? Então a velocidade da chuva é de 30 metros por segundo. Tá, ó. Lembra que eu falei para vocês, né, gente, que o exercício a gente resolver por esse triângulo aqui é muito tradicional, tá? Pessoal, propor aqui uma outra pergunta aqui para vocês, tá? A gente já descobriu aí na letra A, né, a velocidade da chuva. E aí na letra B, pessoal, qual a velocidade do carro, né? Para que as marcas da chuva ficassem com 30 graus em relação à horizontal. Gente, ó, eu vou deixar fixo aqui, né, ó, a velocidade da chuva, tá? Então, ó, eu teria uma situação assim. Para essa marca ficar 30 graus, gente, esse carro tem que estar mais rapidinho aí. Certo? Ó, aqui o ângulo de 30 graus, né? Velocidade da chuva. Então a velocidade aí do carro, ó, ela estaria aqui, ó. Pessoal, aqui eu poderia pensar na mesmo tipo de resolução, né, gente? Eu poderia pensar aí na tangente também, ó. Certo? Eu pego aqui a minha tangente de 30, ó. Vai ser o cateto oposto, que vai ser a velocidade da chuva, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser a velocidade aí do carro, né? Tangente de 30 agora, raiz de 3 sobre 3. A velocidade da chuva, quanto que era mesmo aqui? Ah, não. A velocidade da chuva foi o que a gente achou, né? 30, né? E a velocidade do carro que eu estou querendo descobrir. Então ficaria assim, né? Ó. Velocidade do carro, 3 vezes 30 vai dar 90. Eu vou passar esse raiz de 3 dividindo. Vou ter que racionalizar isso aqui, tá, gente? Ó, a gente nunca deixa essa raiz aqui embaixo, tá? Então, a velocidade do carro vai dar 90 dividido por raiz de 9, né? Raiz de 9 vale 3. Então, 90 dividido por 3 vai dar 30. 30 raiz de 3 metros por segundo, tá? Então tá aí, ó. Essa daí seria a velocidade do carro aí, né, ó, para que tenha esse ângulo de 30 graus. Perceba que aumentou bem, né, a velocidade, né, gente? Que era só 10 raiz de 3, aqui passou para 30 raiz de 3, né, ó. Uma velocidade bem maior aí, tá bom? Pessoal, vamos lá, exemplo 4, tá? Eu vou falar aqui a respeito de um automóvel em movimento retilíneo e uniforme com velocidade v. As rodas rolam sem escorregar, tá, gente? Eu quero saber a velocidade nesses pontos aqui, ó, tá? Turminha, ó, se ele tem um movimento retilíneo uniforme, então ele tem velocidade constante. Então eu poderia falar, tá, gente, que a velocidade aqui, ó, nesses pontos, deixa eu colocar uma cor diferente aqui, ó, seriam iguais à velocidade do carro. Eu vou chamar aqui ele não está falando, né? Ele só falou aí que a velocidade é v, não. Então, velocidade v, tá? Todos os pontos. Eu vou considerar aí, né? Ó, se a roda está girando nesse sentido, né, gente? Então quer dizer que o carro está indo para lá, o carro está indo para a direita, tá? Então, ó, todos os pontos vão ter essa velocidade aqui, tá, gente? Que seria igual aí à velocidade do carro. Mas, pessoal, o que acontece? Aqui também tem a velocidade de giro da roda, né? Ó. Então, ó, deixa eu colocar aqui com uma outra cor. Ó. Nesse ponto aqui em cima, a velocidade de giro aqui, ó, teria esse sentido. Nesse ponto, esse sentido.
Aqui, para cá. Aqui, para cima, né? Ó. Lembra da velocidade tangencial, tá, gente? Lembrem do movimento circular, né? Ó. Movimento circular, a gente fala que a velocidade é tangencial a, no caso aqui, né, a trajetória. Então, no caso, na circunferência aí da roda, tá bom? Pessoal, o que que acontece? Tá, gente, não tá falando aqui sem escorregar? Pessoal, para não escorregar, essas duas velocidades aqui teria que ser igual. Tá? Então, ou seja, essa velocidade V que eu estou representando de verde, ó, a velocidade laranja, ela vai ter que ter aí, ó, o mesmo valor, tá certo? Então seria V, todas elas aqui, ó, tá? E aí eu acho que, né, ficou fácil aí da gente concluir agora, né? Ó. Eu vou ter que fazer soma vetorial, tá? Ó, dessas velocidades aí. Então aqui, ó, eu vou ter a velocidade nesse sentido. Aqui eu vou ter a velocidade nesse sentido, velocidade resultante. Tá? Aqui vai ser zero, tá, gente? Olha lá. Aqui vai ser zero, tá? Então, ó, eu já posso concluir aí, ó, os valores dessas velocidades aí, ó, tá? Então, qual que seria a velocidade aí do ponto A? Concorda comigo que vai ser 2v, né? Ó? Então, ó, velocidade do ponto A, v mais v, 2v. Certo? Qual a velocidade do ponto B? Pessoal, ponto B, ó, aqui eu formei um quadrado de lado V. Então aqui não seria V raiz de 2, não, a diagonal do quadrado, tá? Então a velocidade do ponto B, V raiz de 2, certo? Velocidade do ponto C, V menos V, gente, ó, eu tenho velocidade para os dois lados, tá? Ó. Então, ó, V menos V, zero. A velocidade do ponto C, zero. Velocidade do ponto D, mesma coisa daqui do B, tá, gente? Só muda o sentido, tá? Vai ficar V raiz de 2 também. Certo? E a velocidade do ponto O? Gente, o ponto O não tem velocidade tangencial, tá? Então ele vai sobrar só essa velocidade aqui, tá? Então a velocidade do ponto O vai ficar só o V. Certo, pessoal? Ok? Pessoal, eu vou ter que começar esse exercício aqui com vocês, mas eu vou ter que encerrar em outra aula, tá, gente? Porque o nosso tempo está acabando aí. Mas aí depois eu passo para vocês aí o encerramento desse exercício aí, tá bom? Gente, ó, aqui eu vou propor o meu último modelo de exercício aí, tá? Eu vou falar aí de um barco, tá? O barco ele está se movimentando com velocidade de 4 metros por segundo, velocidade da correnteza 3 metros por segundo, e aí quero saber a velocidade do barco quando ele desce o rio. Gente, ó, quando ele desce o rio fica fácil, né, gente? Ó, não vou nem colocar aqui, né? Ó. A velocidade do barco quando ele desce, se ele tem 4 metros e a velocidade da correnteza vale 3, então 4 mais 3, ele vai ter aí 7 metros por segundo, né? Então ele vai somar aí com a velocidade da correnteza. Quando ele sobe, pessoal, 4 menos 3. Caramba, quase que esse barco não consegue subir o rio. Ele vai subir aí com velocidade de 1 metro por segundo, tá? Esse rio ele tem uma largura aí de 400 metros. E aí, mais uma pergunta para vocês, né? Ó, qual é o menor tempo de travessia? Pessoal, na travessia, vamos dizer aqui assim, tá, gente? Ó, vamos dizer que aqui tá o barquinho aqui, ó. Ele vai atravessar. Nós já vimos aí que a velocidade dele é de 4 metros por segundo. A velocidade da correnteza, 3 metros por segundo, tá?
Mas nesse caso, pessoal, eu não preciso me preocupar com essa velocidade aí de que está empurrando ele para baixo. Eu tenho que me preocupar com essa velocidade aqui, ó, certo? Então o que eu faço, tá, gente? Eu vou simplesmente calcular pensando nessa velocidade de 4 metros por segundo que está no sentido de atravessar aí o rio, certo? Então, ó, tempo é a distância dividido pela velocidade, ó. Então, ó, a distância são 400 metros, ó, de uma margem à outra do rio. Qual que é a velocidade? 4 metros por segundo. Então, quanto tempo ele vai gastar? Ó? 100 segundos. Certo? 100 segundos para atravessar o rio aí. Tá ok? Vamos ver aí o que dá para a gente fazer, tá, gente? Como eu falei, não der o tempo aí, tá, gente? Eu continuo aí, mando para vocês aí a outra resposta, tá bom? Pessoal, o local que ele atinge a outra margem. Gente, deixa eu voltar aqui. Ele vai ter uma velocidade resultante, concorda comigo? Essa velocidade resultante, a gente calcula por Pitágoras, ó, ele vai ter uma velocidade de 5 metros por segundo. Tá? Então, ou seja, tá, gente? O barco, ele não vai atravessar o rio nessa linha, porque a correnteza está empurrando ele para baixo. Então, ele vai atingir o rio, gente, num outro ponto aqui, ó, tá? Ele vem em direção a esse ponto, mas ele vai atingir o rio num ponto mais para baixo, tá certo? Então, ó, a gente pode determinar o local que ele vai atingir a margem aqui, né? Vamos utilizar a fórmula da distância, velocidade vezes o tempo, tá? Então, ó, a velocidade da correnteza vale 3 e o tempo 100 segundos. Então, a correnteza vai empurrar ele, ó, 300 metros rio abaixo, tá? Então, ele vai atingir a margem, ó, 300 metros abaixo. Tá ok? Pessoal, nosso tempo tá acabando, tá, gente? Ó, ainda faltam aí, ó, alguns exercícios aí, tá? Eu termino de resolver, aí eu faço um outro vídeo e mando aí para vocês, tá bom? Turminha, bons estudos para vocês, tá? Até a nossa próxima aula e qualquer dúvida aí, falem comigo, tá certo, pessoal? Até mais, turminha. Tchau, tchau.